Boa noite a todos, graça e paz. É muito bom estar com vocês, é um privilégio. Alguns anos atrás, como o pastor Haroldo disse, eu morava em São José dos Pinhais, morava há muito tempo lá, desde os meus 13 anos de idade, e há 5 anos, vai fazer 5 anos agora, 5 anos atrás o Senhor nos trouxe para Blumenau. Mas alguns anos atrás eu nunca imaginava estar morando aqui nessa cidade, e muito menos estar ministrando aqui na aba, conhecer esses pastores, que são os nossos amigos hoje. Então, com certeza, eu creio que Deus tem um plano tremendo para a minha vida e para a sua vida também. E sei que Deus vai derramar sobre você, como eles já disseram, por você sair da sua casa. Alguns talvez nem foram em casa, ainda vieram direto do trabalho. Mas eu sei que quando os homens se reúnem, uma unção especial é derramada sobre a igreja. É derramado sobre as famílias da igreja. Algo tremendo acontece, queridos, quando os sacerdotes do Senhor se reúnem. Eu estou feliz também porque está aqui comigo alguns dos homens, Nós também temos a nossa reunião na sexta. Eu falei para eles virem para estar conosco. Estou vendo aqui uma turma ali, o meu genro, o Ademir, o Domingos, lá atrás também tem uma turminha. É um prazer estar com vocês aqui, uma comunhão mesmo. Amém. Quero fazer uma oração com você também, Eu recebi essa oração, quero retribuir, pedindo que o Espírito de Deus, querido, venha te conectar assim, de uma forma que você não consiga se distrair. Sabe, que nada possa quebrar a sintonia que o Senhor quer ter com você nessa noite, amém? Pai, no nome de Jesus, eu peço por cada homem que está aqui, que a tua unção venha sobre eles. Senhor, me usa para ser um vaso, Senhor, um vaso. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo, Senhor, mas nessa noite eu me coloco nas mãos do teu Espírito. Vem e usa, Senhor, que cada casa, Senhor, aqui representada, esteja com anjos acampados ao redor, livrando de todo mal. Senhor, nós repreendemos toda e qualquer preocupação que possa existir e roubar a atenção desses homens, Pai. Vem e derrama da tua vontade, do teu óleo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, para me apresentar, complementar o que o pastor Haroldo falou, eu sou casado com a Soraya, já fazem 27 anos, nós temos 2 filhas, eu já falei do meu genro, agora eu sou avô, o Mateus me deu o privilégio de ser avô. A princípio ele roubou a minha filha, fiquei muito triste, mas agora recebi um presente. Então, sou o pai da Thalita, esposa do Mateus, sou avô da Aurora, pai da Tainá, também 22 anos de idade, uma bênção, serve na casa do Senhor. Então, a gente tem um tempo já de rodado na fé. Fazem 26 anos que eu me converti. Como pastor, fazem 17 anos que eu fui ordenado, consagrado ao ministério. Estou há 5 anos em Blumenau. E aqui, como eu falei com vocês, tem alguns que estão aqui comigo, que vieram de São José junto comigo para implantar essa igreja aqui em Blumenau. Então, a nossa experiência assim, tem sido tremenda. Não é fácil implantar uma igreja, mas eu fui muito bem acolhido. Uma das igrejas que nos acolheu, que nos abençoa muito é a ABA, com suas conferências, com tudo que nós precisamos. Eu sei que eu posso chegar aqui. O primeiro que eu conheci daqui de pastor foi o pastor Link, na capelania, na Umeblu. Depois, em seguida, eu conheci o pastor Haroldo, que é o pastorzão da igreja, o paizão. Daí conheci o pastor Salésio também. Hoje conheci o pastor Joel. Se tiver mais algum pastor que eu não conheci, talvez eu de vista, Mas eu estou muito feliz porque vocês também nos acolheram aqui nessa cidade. Então eu agradeço a todos os pastores. Como Deus me chamou, antes de eu não quero só trazer uma palavra, eu quero me apresentar, como eu falei, para vocês poderem conhecer o cara que está falando aqui. Não só uma mensagem e vou embora. Eu era da igreja católica, por muito tempo, não só frequentei, eu era católico mesmo. Eu comecei tocando na missa, tinha lá os meus 14, 15 anos, tocava na missa, dei catequese, dava a crisma, conheci a minha esposa na igreja católica também, eu fui da renovação carismática, mas o começo da minha vida, quantos aqui foram coroinha já? Levanta a mão. Olha que bênção! Vamos pegar umas galetas daqui a pouco, com água e vinho, vamos, Então, eu já fui coroinha também, fui tirado da equipe de coroinha, segundo o padre, porque eu estava muito grande, mas não era. É que na época eu ficava revoltado porque eu via o padre com aquela hóstia desse tamanho e eu com uma pequenininha. Como eu também fazia a hóstia,
Eu lembro que estava preparava galetinha, Daí ia tirar do padre, assim, abria um pote, tirava uma para ele, pegava umas 3 para mim, quebrava junto. E pegava o vinho também, era coisa de criança lombriguenta, mas eu era criança também. Abria o vinho, tirava um pouquinho, né, glória a Deus. Daí teve um coroinha amigo meu que me caguetou, e o padre me chamou com todo amor e falou assim: Cristiano, você está muito grande para ser coroinha ainda. Cara, que frustração, foi triste. Mas quando eu cresci, tocando, dando catequese, mais ou menos com uns 17 para 18 anos de idade, alguns amigos meus foram para um seminário. E eu tinha ido para o cursilho de cristandade. Alguém aqui já fez cursilho de cristandade? Meus irmãos, é isso aí. Depois nós vamos rezar junto ali. Então, eu fui para o cursilho e o meu primeiro encontro com Deus foi no cursilho. Até então eu nunca tinha sido impactado. E lá a gente entrava na quinta-feira à noite, saía no domingo. Gente, e lá eu sentia a presença de Deus, o Espírito Santo me tocou lá dentro. E quando eu saí, o que eu pensava? Quero ser padre. O máximo que eu podia, eu queria dar minha vida para Deus. O que eu queria? Ser padre. Então eu saí focando um seminário. E meu amigo falou onde ele ia, tal, o que tinha que fazer. Só que graças a Deus, nesse meio tempo de ir para o seminário, eu conheci minha esposa. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Como é bom ser casado, como é bom fazer amor, né? Como é bom fazer filho, né? É bom demais. Senão eu ia ser um padre Marcelo Rossi, talvez ia ser artista, não ia ser qualquer padre, gente. Né? O padre João aqui ia ficar no chinelo, ia detonar. Mas enfim, eu conheci minha esposa dentro da igreja, na renovação carismática. Então nós começamos a ministrar, gente. E eu tive, como eu falei, tive um encontro com Deus. E quando eu entrei para a renovação carismática, a gente ouvia falar mais do Espírito Santo. E eu comecei a ler a Bíblia. Sabe que é difícil, católico ler Bíblia, mas eu era um católico que lia a Bíblia. Só que a minha esposa lia muito mais a Bíblia que eu. E eu tinha uma Bíblia da Ave Maria e comecei a ler. E comecei a entender o que estava dizendo na Bíblia. E começou a me dar uma fome por Deus. Então eu peguei e procurei um amigo meu, que eu tinha espancado ele porque ele tinha se convertido. A gente tinha uma banda na renovação carismática, o cara era baterista, ele chegou e falou: a partir de hoje eu sou crente. Eu e o Tirei falamos: você está louco, seu traidor, sem vergonha. Eu dei umas bicudas nele, era dentro da igreja, era tudo santo. Daí ele ficou bravo e foi embora, bravo. E a gente não se conversou mais. Só que eu lendo a Bíblia, eu cheguei na parte onde falava sobre o batismo, nas águas. Cara, aquilo queimou dentro do meu coração. Eu falei para minha esposa: eu tenho que me batizar, e começou a me dar uma loucura, e eu também quero. Em resumo, eu chamei esse meu amigo, falei: cara, eu quero me batizar. Ele: que bênção, glória a Deus. Só que eu não quero sair da igreja católica. Ele falou: meu Deus, cara, como assim? Falei: não, cara, eu amo dar catequese, eu amo participar lá e tal. Você falaria com o teu pastor, será que ele batizaria a gente escondido? O pastor sábio disse: é claro que eu batizo. Marcamos uma noite, tipo Nicodemos, num rio de um frigorífico, imagina que rio limpo. Mas chegou, era junho para julho, assim, lá em Curitiba, gia, né? São José gia o tempo todo. O céu aberto, aquele frio, só que parecia cena de filme, os carros virados assim para o rio, tudo aceso, assim, tipo filme mesmo. A fumaça saindo da água por causa do friozão e o calor da água. Eu lembro até hoje, eu entrando com o pastor, e o pastor disse assim no meu ouvido: Cristiano, eu vou te batizar, mas eu profetizo que você vai batizar muitas pessoas. Eu nem entendia nada, eu só queria me batizar. Eu fui batizado, ajudei a batizar minha irmã, meu cunhado que está ali, mais um pessoal que estava junto. Só que era para ser segredo, irmãos. No outro dia, as irmãs do coque, evangelistas e com a língua ungida, saíram contando para todo mundo: sabe o Cristiano que toca na igreja católica lá? É crente agora. Cara, isso foi se espalhando porque era um bairro pequeno e a gente conhecia todo mundo. Eu era da igreja católica, ele era o centro da igreja. Então todo mundo começou a virar a cara para a gente. E eu lembro que eu estava chegando na igreja, estava numa reforma, e eu escuto lá de fora o padre falando: tem catequista, tem católico que é igual porco, come e vira o coxo.
tem gente que não presta, detonando. Eu só fiz a meia volta, eu falei, é de mim que eles estão falando, é da gente aqui. Fui embora e não voltei mais. E eu lembro que eu cheguei em casa, chorei, pensei, o que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? Só que Deus nos encaminhou de uma forma que o tempo passou, nós nos convertemos, o tempo passou, nós fomos consolidados na fé. Com o tempo, chegou em 2004, eu fui ungido pastor, minha esposa foi ungida pastora. Todas as pessoas que estavam revoltadas conosco, boa parte se converteram, glória a Deus, é verdade o que eu estou falando. E eu tive uma visão ainda quando eu estava na igreja, que eu era de uma quadrangular. Quem aqui já foi quadrangular? Oh, eia, crentes, avançai. É isso aí. Então, eu lembro que lá eu tive uma visão que eu pregava numa igreja católica, numa catedral. Só que eu pensei, eu saí da igreja católica, hoje eu sou crente, não quero ir na igreja católica. Como eu vou pregar numa catedral? Antes de eu vir para cá, eu fui convidado para pregar na Catedral de São José dos Pinhais, que é bem no centro. Tinha uma formatura de direito da PUC do Paraná, e um irmão, que nem era da igreja, ele era parente de uma irmã, pediu para que o pastor fizesse um culto, junto com o padre. Gente, eu aceitei. Quando eu chego lá, a igreja lotada, eu estou sentado, o padre bem de boa, ó, eu vou abrir e dou a palavra para você pregar. Eu falei, ô padre, nós somos amigos mesmo, gostei do senhor, padre. E daí eu estou sentado, enquanto o padre está abrindo ali a missa, gente, o culto, né, ecumênico, eu olho aquele teto todo pintado, toda aquela arte, na hora o Espírito Santo me traz à memória. Lembra aquele dia que eu falei que você ia pregar na igreja católica? Você lembra? Eu estou cumprindo. Então, só para ter passando por cima, gente, o que Deus fez na minha vida e o que Deus tem feito, uma outra oportunidade eu conto para vocês como eu vim parar aqui. Mas eu posso falar para você que o que Deus falou a seu respeito irá se cumprir. E eu quero falar para você que Deus não faz acepção de pessoa. Deus só fala com o pastor, Deus só fala com fulano, não. Deus fala com cada um de nós. Todos nós somos filhos, como nós cantamos aqui. E Deus tem um plano e um propósito na sua vida, da sua família, da sua casa. E Ele vai cumprir. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor a seu respeito. Pode ter certeza, amém? Ah, glória a Deus. Então, só um pouquinho para você entender como esse cara chegou aqui. Então, eu quero falar rapidinho para vocês de alguns homens que me inspiram e trazem coragem, mas eu não vou falar do Billy Graham, eu não vou falar, sabe, do Charles Swindoll, eu não vou usar nenhum herói da fé aqui, o Lutero, nada. Eu vou falar de alguns caras assim, ó, vamos ver se você conhece. Clint Eastwood, faroeste, bala, comendo. Esse cara inspira coragem ou não? Meu Deus, cara. Outro cara, quem é dessa época que domingo, depois do Fantástico, tinha o Charles Bronson. Cara, Charles Bronson, cara, Desejo de Matar. 1, 2, 3, e assim vai, a bala comia solta. Essa história do justiceiro que usa, a galera que usa aquela camisa com uma caveira, que lá ia virar nada, né? Era diante do Charles Bronson, cara. O cara era violento mesmo. Então, tem um outro cara mais moderno, Liam Neeson. Não sei se vocês conhecem, o cara da Lista de Schindler. Também ele fez um filme chamado Busca Implacável, onde a filha dele é sequestrada e uma amiga, ele vai atrás, porque estavam fazendo o tráfico humano, e leva, cara, ele vai atrás, mas ele desossa a tigrada. Ele não perdoa, ele vai direto assim, ele vai até trazer a menina. Você fala assim, cara, é desse jeito, se alguém mexer comigo hoje, olha, do jeito que eu estou aqui, o pé já vai lá em cima, não tem. Cara, inspira mesmo. Um último que eu assisti, que eu falei, esse aqui veio para tomar o lugar dos caras, né? John Wick, cara. John Wick 2. Cara, ele vira aqui, ele quebra o braço de um aqui, dele já tira aqui, mas só que não é pouco tiro, é tipo pá, é para fazer um serviço completo. Então o cara é violento mesmo, né? Do Keanu Reeves. Então, se você não assistiu, não assista, senão você vai ficar muito corajoso e pode ser que a tua coragem não faça você ter tanto sucesso. Que às vezes você vai pensando, não, eu sou John Wick, vem um cara mais, né, enfim, não se arrisque, não se aventure.
Então, esses atores e os seus personagens, eles parecem satisfazer a nossa necessidade interna, tipo de justiça, de segurança, de vingança, tipo se alguém mexer com você, aí se alguém mexer com alguns dos meus e tal. Só que eu quero trazer você à realidade agora, beleza? Beleza? Ok, sem armas, baixa as armas agora, tipo, tudo bem, pastor, tudo bem, o dedo já coçou aqui, já coçou, já. Então, agora calma, vou trazer a realidade de quem você é, beleza? Você é filho de Deus. Estragou tudo, pastor, que droga, agora eu tenho que ser bonzinho, eu já estava... Porque quando você assiste esse filme, cara, você pensa assim, não tem essa, não perdoo, não... Agora, quando fala de Jesus, você, não, eu estava com os planos feitos já, vou ter que perdoar o inimigo da outra face, cara, não. Então, a realidade que eu quero trazer você, como filho de Deus, é o que Deus espera de nós, o que a tua esposa espera de você, porque ela te conhece, né? Às vezes você está rosnando assim, você está tipo, meu Deus, ela pensa, é o Hulk agora, mas na segunda-feira é o David Banner, com as roupas tudo rasgadas, né? Então tem cara que é desse jeito, a esposa conhece, ela só vai fazendo assim, ó. O que os filhos esperam de você e o que a sociedade também espera de você. Então, a igreja que a gente está edificando aqui em Blumenau, e quando eu digo igreja, gente, por favor, não é partido e nem placa, porque eu amo tanto essa igreja que para mim eu estou dentro de casa. A primeira vez que eu entrei aqui eu falei, meu Deus, eu estou em casa. Então, não tem essa, mas a visão que o Senhor nos deu, a nossa igreja ainda ela é pequena. A igreja de onde nós viemos é uma igreja grande, a maioria veio comigo de lá. É uma igreja também influente, uma igreja relevante na cidade. Em São José dos Pinhais é a maior igreja que tem. E eu fui pastor de crianças e adolescentes de 3 a 15 anos por 10 anos, eu e minha esposa. Então nós cuidávamos de toda essa galera, de toda a liderança, a gente dividia em 3 partes, toda a liderança. Nós fazíamos aconselhamento com todos os pais, então a gente tocava muitas pessoas na igreja. Até hoje eu fico indo para lá para fazer casamento da galera que era criança, que eu ajudei ali ministrar, né, e formatura, enfim. Mas eu lembro uma vez que eu estava perto de uma galerinha, eu vi um bando de crianças conversando, era naquela época de rede, G12 e tal. A igreja cresceu muito, encontro com Deus. E eu lembro que eu cheguei perto das crianças e elas estavam conversando assim, ó. A igreja, o templo maior, é dos jovens e das mulheres. Porque o jovem, gente, teve vezes, não é Pelé, mas teve vezes eles colocarem 1000 jovens, contadinho, 1000 jovens dentro da igreja, num sábado à noite, num evento de jovens. As mulheres, tinha na faixa de 700 a 900 mulheres, era muita gente. Teve muita coisa que rolou de lá para cá, diminuiu, aumentou, mas só para você ter uma noção, então eles diziam assim, a igreja é dos jovens e das mulheres. Daí tinha a piscina, que era o lugar onde nós batizávamos, daí nós fechávamos após o batismo, era a igreja das crianças. Elas diziam, ali é nosso, é das crianças. E daí uma das crianças disse, mas e os homens? Daí lá no canto do terreno, tinha uma sala que a gente falava sala de libertação, era quase a sala do exorcismo. Dava uns 3x3, 4x4, lá é dos homens. As crianças riam, é dos homens. Cara, eu falava aqui, criançada, meu Deus, isso aqui não é coisa de Deus, as crianças estão sendo más. Elas estão sendo más, porque eu também trabalhava com os homens, auxiliava o pastor Luiz Mário na época, e a gente sofria com os homens. Quando era evento de mulheres, bombava, quando era dos jovens, bombava. Crianças, por final de semana, a gente atendia 500, 600, entre sábado e domingo. Agora, quando faziam uma oração com os homens, vinham os gatos pingados. E aqui eu estou surpreso, pastor Haroldo. Olha, até quebrou parte da mensagem, brincadeira, não quebrou. Mas eu estou surpreso, mas se vocês estão aqui hoje, gente, quer dizer que vocês podem muito mais. Eu sei que está faltando bastante gente aqui. Mas eu lembro que nós fazíamos o seguinte, nós orávamos às 6 horas da manhã, geada, seja o que for, a gente chegava lá, tinha alguns homens. Sexta-feira, às 11 horas da noite, né, nós orávamos com os homens, também era uma bênção.
Mas sempre era aquela luta, aquela amarra, e a gente tentando conscientizar, provavelmente, o que vocês fazem aqui. Cara, você é o sacerdote da sua casa. A tua casa é a primeira igreja. Você que tem que educar os seus filhos e ministrar a palavra, não é jogar para a igreja essa função. Cara, você é o sacerdote, você que impõe a mão sobre a sua esposa e ora, e abençoa, e profetiza. Você é o cabeça, existe uma unção especial sobre a sua vida. Então, eu não vim repetir isso aqui para você. Mas eu vim para mostrar que existe algo assim que está na igreja do Senhor e que a gente precisa quebrar, e em todos os lugares. Porque se nós realmente nos levantarmos como homens, como sacerdotes, gente, eu posso afirmar isso para você. Não precisa sair para a rua, não que eu sou contra, mas não precisa a gente querer fazer as coisas na rua. Porque os sacerdotes, quando oravam, quando Moisés orava, quando Arão orava, quando os profetas oravam, o fogo descia, o couro comia. E acabou, entendeu? Não era na força do braço nem do grito. E a expectativa não estava em homem, estava em Deus, o Todo-Poderoso. E quando nós somos chamados para ser corpo e tomar o nosso lugar como homens, é para trazer a presença da glória, a manifestação de Deus nessa terra. E a sociedade só será transformada, porque a solução é Jesus Cristo. Ela só será transformada quando os homens tomarem o seu lugar diante do Senhor, forem homens tementes a Deus, que congregarem, que estão em reuniões como vocês estão aqui. Automaticamente a bênção do Senhor virá, queridos. O conhecimento da glória, porque a glória já está aqui. O conhecimento da glória vem através do nosso posicionamento. Então, é importante a gente ter esse entendimento, que a mulher pode pregar, pode dirigir louvor, pode liderar, pode, mas cabeça, a Bíblia só fala que o homem é cabeça. E a mulher tem que ela fazer tudo isso debaixo da nossa proteção. Não interessa se você fala bem, se você é muito ativa, se você faz isso ou aquilo, não. Cara, só precisa, até eu falei com os homens da semana passada, Deus coloca a proteção dele como um guarda-chuva. A nossa função é só abrir e segurar o guarda-chuva, só. Só que a maioria dos homens não abre o guarda-chuva e não segura, é ele que faz tudo isso. Amém? Ok, então, eu quero contar algumas histórias, algumas experiências aqui, só para você entender algumas coisas que nós vivemos também, que é muito importante, principalmente quando vem essas coisas aqui para esse momento, o derramar que acontece aqui nesse momento. Eu não sei se você conhece essas estatísticas aqui, mas quando uma criança se converte, tem 9% de chance da família vir para a igreja. Quando uma mulher se converte, existe 22% de chance da família toda se converter. Agora, quando um homem se converte, tem 97% de chance da família se converter. Porque quando o homem toma posição e ele toma posse do seu lugar, gente, a família vem junto. Pode ter certeza disso. Então, o lema que nós temos, nós também fazemos nossa reunião de homens, e o lema é: por onde começar? Como a gente pode mudar a sociedade, como a gente pode mudar a realidade da nossa cidade, de onde nós estamos? Se os homens são coração duro, são preguiçosos, e eu digo isso, não estou falando de você, que você não é, você está aqui, você é o cara, amém? O outro, estou vendo, amém, irmãos? Aí ficou melhor. Mas a galera, você sabe que tem churrasco, vai, tem futebol, vai, tem andar de bike, vai, vim para a igreja, eu vou pensar, eu estou cansado, não sei o quê. Mas se o homem tomar posição, vai dar certo. E como a gente começa? Um homem por vez. Um homem por vez, é assim que a gente começa. Um homem por vez. Amém? O pastor que me ungiu, o nome dele se chama Luiz Mário. A maioria, os meus irmãos que vieram comigo, conhecem. Pastor Luiz Mário, um homem simples, um homem lá de Pinheiro Seco, lá pertinho de Tibagi, no Paraná. Tem alguém de Tibagi aqui? Não, até que enfim alguém... Pensei que alguém... Já pensou, levanta a mão uns 10 e fala, não acredito, é muita coincidência tudo isso, né? Mas ele começou a igreja assim, dentro da humildade dele. E a igreja cresceu e Deus derramou, e foi a graça do Senhor sobre ele. Ele hoje, ele passou a igreja para o genro e para a filha.
E ele dá apoio, suporte, faz tipo o pastor Haroldo, viaja pelas igrejas, fazendo um trabalho apostólico também, orientando os pastores, aconselhando, cuidando, nutrindo os pastores. Esse é o trabalho dele. Mas o pastor Luiz Mário, só para você ter uma noção como ele era, tinha um retiro, e ele estava cuidando do retiro com a pastora Sandra e tal, e o pai de uns jovens que estavam ali, chegou cozido no retiro para trazer alguma coisa. Cozido, bêbado. E quando ele chegou, o pastor pensou assim, como que esse cara vai embora? Meu Deus, que perigo, não fique aqui. Só que ele não era cristão, ele disse, não, pastor, não se incomode, eu vou embora. O pastor, não, cara, você vai ficar aqui e eu vou cuidar de você. Como assim, pastor? Você tem todo esse pessoal para cuidar? Não, eu vou cuidar de você. Você vai dormir aqui, você vai dormir no meu quarto hoje. Eu não vou ficar com você, fica tranquilo, você vai dormir sozinho. Cara, ele foi lá, arrumou o quarto, deixou ele pousar lá. Cuidou. No outro dia, esse homem acordou tão agradecido. Ele estava bêbado, fedido. Ele acordou tão agradecido, tão constrangido pelo que o pastor fez, que ele começou a ir na igreja. Só que ele fumava e bebia. Eu já falei da bebida, então ele fumava e bebia. Só que quando ele vinha na igreja, fazia um apelo, ele vinha e aceitava Jesus. Tinha um culto à noite, ele vinha, ele estava apaixonado, ele vinha e aceitava Jesus. Na outra semana ele aceitava Jesus. Ele aceitou Jesus muitas vezes, até que alguém bateu no ombro dele e falou, cara, é uma vez só. Não precisa tudo isso. Você aceitou Jesus, ele mora dentro de você. Só que como ele fumava ainda, ele tinha muito trauma. E um dia, ele viajou para longe, ele estava escondendo, fumando escondido. Ele viajou para longe e ele disse que no meio de um mato, ele acendeu um cigarro, assim, falou, vou ter prazer se ninguém me observar. E quando ele acende, põe na boca, assim, daí ele escuta assim, ô irmão nego, glória a Deus por você aqui, irmão. Cara, ele estava sendo perseguido por Deus, caçado, literalmente. Então, o cara, ele se converteu, aos poucos ele foi se convertendo, ninguém, porque quando às vezes tem alguém que fuma ou bebe, vem na igreja, o cara está em pecado, porque o cara ainda não sei o quê, né? Cara, ele foi amado enquanto ele era bêbado, ele foi aceito na igreja enquanto ele fumava, ele continuou. O cara se converteu. Só que ele não se converteu só apenas. Ele teve esse entendimento, um homem por vez. Só que sabe o que ele fez? Tem uma sociedade em São José dos Pinhais, nos fundos do aeroporto Afonso Pena, chamado Aliança, Clube Aliança. Lá tinha um boteco onde ele frequentava. O dono era o Odilon, a maioria da galera conhece. Ele chegou lá, vamos tomar uma cachaça aí, vamos virar a noite jogando. Então eles bebiam, jogavam, dormiam até por baixo das mesas. Não, quero um refrigerante, não sei o que. O que é isso, cara? Ficou crente, tá louco, maluco, que é isso? Não, cara. O que aconteceu? Não, eu estou indo naquela igreja. Você é louco, cara? Os caras estão fazendo lavagem cerebral, não sei o quê. Só que eles viram que o cara mudou. E eles disseram assim, cara, se você mudou, você não traste como você era, eu quero ir conhecer esse lugar. Foram dois, o nome dos caras, eu lembro o nome deles, eu conheci. Foi o Odilon, que era o dono do boteco, foi o João da G, que a mulher era macumbeira, lembro até os detalhes, que eu cuidava dos filhos deles. Foi o tio do Mateus, cozidinho também. Foi uma galera, em resumo, sabe o que aconteceu? Fecharam o boteco do negócio. O cara, dono do boteco, começou a fazer evento de casamentos, um dos melhores que eu conhecia de lá. E toda essa galera se converteu, gente, fechou o boteco. E sabe por onde tudo isso começou? Pelo pastor acolhendo o cara bêbado. E dando atenção, e amando, ele aceitando Jesus 300 e poucas vezes. Então, uma pessoa que se converta, uma pessoa que tem o coração tocado por Jesus, pode fazer muita coisa. E isso pode acontecer através da sua vida também, querido. Você tem que entender o seguinte, que Deus ele tem um propósito com a sua vida, que não é fazer peso por essa terra, não é ficar caminhando por aí, curtindo a vida, conquistando as coisas nessa terra, porque você não pertence a essa terra. Você é um embaixador do Senhor, do reino de Deus aqui, e Deus tem um plano, um propósito com a tua vida, e o primeiro deles é que você salve almas. É isso que Ele quer. Eu quero ler um texto com você, se você puder abrir tua Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. 2 Timóteo.
capítulo 2, o versículo 1. Paulo aqui, falando com o seu filho na fé, ele diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. O que você recebeu? Pastor, eu fui curado, você não sabe como eu cheguei na igreja. Pastor, eu era adúltero, eu era bêbado, eu era drogado, eu estava querendo me matar, eu tinha depressão, eu tinha isso, tinha aquilo. Cara, você chegou assim, Deus te transformou e o Senhor confiou a você a palavra dele para você fazer o mesmo com outros homens. Às vezes você trabalha do lado de alguém, às vezes você tem parentes, talvez você tenha vizinhos, que você sabe a condição da pessoa, você sabe que tem vidas sendo estraçalhadas ali, e se você não falar, se você não tomar posição, aquela vida vai se perder, querido. E talvez você seja a única solução. E o que Paulo está dizendo aqui, cara, compartilhe com esses homens. Hoje eu estou falando para você. Eu poderia estar falando em um bar, eu poderia estar falando lá na rua. E talvez você diga assim, mas esses não eram homens idôneos, esses não eram homens preparados, esses não eram homens ainda que poderia ser confiado a palavra de Deus. Mas para você, sim. Essa palavra está sendo compartilhada com você. E como você recebeu em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia, você vai olhar, vai ter muitos filhos espirituais que olharam para a sua vida e eles foram impactados pelo teu testemunho, pela tua ação, pelo que você é, querido. Eu estou aqui hoje, a minha oração foi, enquanto eu estava vindo para cá, eu falei, Senhor, Tu conheces meu coração. Não adianta, não tem como eu representar alguma coisa. Se o Senhor me conhece no secreto, se a minha esposa me conhece, os meus filhos, os meus discípulos. Então, do jeito que eu estou sendo aqui, eu sou com os meus discípulos, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. E que você seja assim também, querido. Que você seja transformado pela palavra do Senhor e pelo que está sendo confiado a você. E qual é a dificuldade hoje? Qual é a dificuldade hoje, querido, do homem? É querer libertar o justiceiro, o carniceiro, o briguento, o explosivo, o machão, o eu vou fazer, eu vou mostrar quem manda, aqui não. E a gente esquece o evangelho verdadeiro. E eu vou falar para você, porque é o que Deus tem cobrado de mim. É literal quando Jesus diz, se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Galera, isso é literal, não precisa estudar muito, não precisa estudar exegese, não precisa fazer teologia, nada para você saber isso. Está escrito muito, muito claro. Se alguém vier pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2, e pedir a tua capa, tua túnica, dê a capa. É real. Ou nós vamos viver o evangelho verdadeiro, que é desse jeito. Tipo, eu vejo aqui os heróis, Avengers. Eu olho aqui os assassinos que eu admirava. E eu olho para Jesus. Cara, é para ser como Ele. Nós temos que nos parecer com Jesus. Nós temos que ser bons esposos, não é só quando os outros estão olhando. Porque tem muitas vezes que a gente segura, né? Se a gente está sozinho, a gente fala de um jeito com a mulher. Já teve vezes eu falar com a minha esposa, ela fala bem, já falou assim, você falaria assim com o pastor Luiz Mário? Você falaria assim com os seus discípulos? Meu Deus, que chute bem lá, né? É daquele que você joelha, você cai no chão e fica gemendo. Gente, ela me desarmou. A minha filha, menor, agora ela tem 22 anos, mas eu lembro um dia que ela era pequena, e eu falei alguma coisa, porque não sei o quê, não sei o quê. Daí ela disse assim, muito bem, pastor Cristiano. Mas claro que ela levou-lhe uma chinelada, né? Tá, sai daqui! Mas eu fiquei pensando. Falei, cara do céu, eu estou perseguido. Salmo 139 se cumpre através da mulher e dos filhos. Né? Eu posso estar no mais alto monte, no mais profundo, lá tu estás. Ele colocou olheiro, e são elas, são eles, né? Então, a gente precisa entender que realmente, ou nós somos, preste bem atenção,
Uma coisa é, não, eu sou patriota, eu voto nesse, voto naquele. Beleza, que bom, eu torço para tal time, não sei o quê. Beleza. E por que nós não defendemos ser cristãos como nós defendemos tantas outras coisas? Eu já vi pastor falando assim, porque se mexer na minha casa, não sei o que, eu mato, porque não sei o que. Eu penso assim, eu também mataria. Mas quando eu vou dobrar o meu joelho e leio a Bíblia, eu falo, não, não é isso que Jesus manda fazer. Sério, a gente precisa rever nossos conceitos, nossos valores, para não pregar um outro evangelho e querer fazer uma igreja que não é a igreja de Jesus Cristo. Porque ele volta para buscar a sua igreja, aquele que é seu corpo. Não aquele que é o meu negócio é o octógono, cara. Me joga lá dentro que eu só saio com os dentes do outro na mão. Não é isso, entendeu? Não tem nada a ver. Tem um cara, há 2 semanas atrás, sábado passado, eu fui no aniversário e encontrei ele, um discípulo meu, das antigas. O cara, antes de se converter, lá em São José dos Pinhais, tem onde era o Parque do Atlético, que hoje é o Parque São José, na entrada. Quando você entra em São José dos Pinhais, antes de chegar bem na divisa de Curitiba, você olha do lado esquerdo, você vai ver alguns lagos, algumas árvores, Parque São José. Tinha um campo lá e ele era o dono do campo. Ele não só cortava grama e arrumava, ele era o cara que mandava, você joga, você não joga. Eu jogo a camisa. E o cara tem uma cara de bandido até hoje, mas graças a Deus ele se converteu. Mas antes de se converter, ele era assim. Quem já jogou com ele sabe como era. Ele ia igual um trator, ele não jogava nada. Ele só ia para acertar a canela do pessoal e da cotovelada. Não estou exagerando, e vou contar já, você vai ver que é real o negócio. Briguento, amava brigar. Ele ia para o jogo para brigar. Sabe igual, quem aqui ia para bailão para brigar? Levanta a mão. Eu ia. O lugar que eu ia, o apelido era Copo de Sangue, só para você ver como era legal. Enfim, ia para brigar, e o cara ia para o futebol para brigar. A mulher dele orava por ele há 22 anos. E teve um dia que essa mulher foi para o encontro com Deus, ali mais ou menos ano 2000. E eu lembro que a mulher dele chegou e ela contava, ore pelo meu marido, porque ele é meio bandido, que não sei o quê, não sei o quê. Cara do meu tamanho, uma cara de... Quem lembra do Herman? Não vou falar, senão o cara, eu lembro, Frankenstein. Não, ele não é feio daquele jeito, mas ele tem uma panca assim, durão, quem conhece sabe. A mulher chegou no encontro com Deus e eu fui correndo, que eu sempre fui de toque e de abraçar. Tipo o pastor Haroldo, que tudo tem que pôr a mão, tudo tem que abraçar, eu sou desse jeito também. Ela chegou, eu cheguei, abracei e falei, Maria, glória a Deus, que benção que você veio do encontro. Ela falou assim no meu ouvido, cuidado, meu marido está aqui atrás. Só que ela é senhora, para você entender, ela tem 73 anos. Hoje ele tem 68, ele é mais novo que ela. Só que quando ela falou isso, me gelou as tripas. Pela propaganda que ela fazia do marido, eu falei, eu estou morto. Eu peguei, tudo bem, do jeito que eu cheguei, eu saí. Só que teve um encontro com o rei, que era um encontro de casais da igreja, e o cara foi. E lá ele recebeu Jesus. E lá o cara começou no processo de conversão dele, foi para o encontro, se converteu e tal. Só que o interessante é que depois da conversão dele, para ele ser consolidado, ele se tornou meu discípulo. E ainda ele queria espancar os irmãos. A gente fazia um retiro de homens, vamos jogar. Estava ele jogando. Eu já conhecendo o pitbull velho, ficava de fora. Eu lembro até hoje, um dia, talvez vocês conheçam, lá em Bocaiúva do Sul tem uma chácara chamada Castelinho. Tem um castelo mesmo, tem retiros. Campão de suíço, muito bom para jogar. Cara, eu vi que alguém deu nele, ele deixou quieto, aquela cara de falso, né? Eu vi que ele subiu para cabecear, ele subiu e deu, mas se pega na cabeça do irmão, cara... Ia ser o cavaleiro sem cabeça a partir daquele dia. Eu lembro que eu gritei lá de longe, Eric! E ele me obedecia. Sabe, tipo, cachorro assassino e tem um dom que adestrou ele? Eu gritei, assim, ele parou aqui, eu falei, sai do jogo, vem aqui agora. Eu não sei se vocês jogam junto e fazem isso, mas se der quebra-pau, se eu estiver presente, vai fazer igual criancinha, senta ali agora e fica ali. E ainda falo, se não se perdoar, um vai beijar a bunda do outro. Eu já falo assim, cara, os caras não duvidam. Mas, enfim, se depois vai cortar, né? Se está filmando, tem que cortar, né? Enfim. Ainda mais aquela coisa fedida, peluda, né? Mas, enfim. Então,
Os caras eu já ameaçava assim, a galera sabe que eu faço mesmo. Então, eu lembro, cara, que eu tive que ameaçar ele e tal, beleza. Só que, olha a minha estratégia. Como ele era desse jeito, uma outra vez nós estávamos num retiro, eu vi ele afogando um irmão. Eu vi. Porque ele ia brincar, tá aqui os caras, eles não me deixam mentir. Ele subiu nas costas do cara e o cara estava se afogando e ele... Eu fui, enfiei a mão na cabeça dele e segurei, cara. Segurei, deixei ele, daí ele saiu com água escorrendo pelo... Ô, pastor! Eu falei, é para você ver, cara. Não faça isso com as pessoas. Você acha que é bom isso? Você gostou? Não, então tá. Outro dia, no altar, depois de uma reunião de oração, eu vi, ele chegava a brincar, porque ele era grosso. É um labrador com pitbull, né, para falar. Ele chegou e deu um mata-leão no irmão. Dei um mata-leão nele. Dei um mata-leão. Falei, cara, opa, cara, é só para você ver. E a última que eu aprontei com ele, ele dava tombo na galera. E ele veio com uma brincadeira, eu dei um tombo nele. Ele caiu esticado no corredor do escritório da igreja. Disse, meu Deus, que igreja é essa, né? Eu lembro que o pastor Márcio, né, que hoje é o nosso pastor que nos dá cobertura, ele disse assim, cara, o que você fez com ele? Eu falei, o cara não aprende. Ele falou assim, mas ele tem 60 e poucos anos. Eu falei, cara, não interessa. É que ele nunca foi pego pelo cara, senão o cara tinha matado ele. Ele é muito forte. Só que para vocês entenderem, nosso romance continua. Então, sábado passado, eu sentei, ele estava com tanta saudade. Nós ficamos 3 horas conversando, melhor ele conversando, porque ele não parava de falar. E a gente relembrando coisas que aconteceram. E sabe o que me chamou a atenção? E é esse o ponto que eu queria chegar. Esse cara era violento, esse cara era isso, era aquilo e aquele outro. Foi o desenho que eu fiz para vocês e que realmente ele era. Só que, cara, ele tinha uma paixão por perdidos. Se passasse um papeleiro, que aqui tem poucos catadores de papel, né, reciclável e tal, mas lá tem muitos, ele parava, ele dava atenção para o cara. Ele orava, o cara aceitava Jesus. Cara, sempre que eu sabia de alguém que ninguém queria saber, estava tipo um estado terminal, eu falava assim, cara, você poderia fazer uma visita para esse homem? Cara, pastor, eu vou lá. Cara, muitos, o pessoal até tirava sarro, porque como eram pessoas que já estavam... Ele ia lá, cara, ele apresentava Jesus, ele acompanhava até o último momento, até o enterro da pessoa. E sábado, depois de uns 12 anos aproximadamente, ele me falou assim, pastor, sabe o Nicodemos que você me passou, que era um alcoólatra, tal, estava abandonado pela família? Eu falei, sei. Eu me reúno com ele todo sábado. Eu leio a palavra e oro por ele todo sábado, pastor. Eu continuo indo na casa dele. Cara, aquilo me arrebentou. Nem eu lembrava. Ele levou a sério, entendeu? Dentro daquele jeito dele, tem um coração que ama, que clama, que chora pelas pessoas. Você iria sábado após sábado na casa de um alcoólatra que ninguém dava bola, que você sabe, o cara, não, agora eu me arrependo, vai lá e bebe, não, agora eu vou. Ele continua indo. Eu preciso de alguma coisa, teve uma irmã da igreja, o pai dela estava no hospital na Santa Casa, e estava morrendo, e ela disse, pastor, alguém tem que fazer o apelo para aceitar Jesus, o que eu fiz? Já liguei para a patrulha Eric. Cara, você poderia fazer essa visita? Claro que eu vou, pastor. Cara, ele foi lá, ele falou de Jesus para o homem aceitou a Jesus, no outro dia ele morreu. Tem gente que prega bem, tem pessoas que movem multidões, tem pessoas que fazem e acontecem, mas não tem um coração como esse. E no dia do juízo, Deus não vai procurar, gente, quem lotou a igreja, quem fez isso, fez aquilo, e apareceu para as pessoas, mas para aquele que entendeu realmente o valor de uma alma. Ele diz, pastor, eu continuo, eu evangelizo, cara, é aquele, e se eu te falar, e estão aqui os outros irmãos, ele não tem reconhecimento na igreja, não tem valor assim, para falar assim, esse cara é valoroso, esse aqui vai estar com a gente aqui, não vai estar, entendeu? Não vai estar. E eu confesso, quando era época de 12, eu dizia, você não vai poder estar comigo, cara, você não tem seus 12. Como eu era ignorante, gente.
Como eu fui hipócrita, ignorante. Ele trabalhou muito, mais que muita gente e trabalha ainda. Eu estou contando isso para você, para que você possa entender que o que você tem para dar, cara, é só você. Só você. Teve um dia, me veio à memória, teve um dia que ele estava visitando um homem que estava com câncer terminal. E ele já tinha orado várias vezes, com fé para o cara levantar e ser curado. E teve um dia que ele chegou, e isso ele me contou, só que ele me contou, eu me emocionei, ele contou aquele jeitão dele na boa. Fui lá visitar o fulano, falou o nome. A mulher dele parou na porta e disse assim, cara, você não vai entrar aqui. Ele disse, por favor, me deixe entrar. Ele disse, você não vai entrar. Você já orou pelo meu marido? Não orou? Orei. Cara, você ora, não acontece nada. Meu marido não foi curado. Você não vai entrar aqui. Ele disse, eu quero entrar. O que você tem para entregar para o meu marido? Ele disse assim, eu tenho o meu coração. Eu tenho o meu coração para entregar para ele. A mulher só fez isso aqui, ó. Entra. E ele só tinha isso mesmo para entregar. O coração dele, o amor por Jesus e pela alma daquele homem. Que o Senhor derrame sobre a sua vida o amor por alguém que você conhece. Que você pague o preço. Eu li o texto aqui de Paulo, gente, ele deixou um legado para os discípulos dele. Ele pagou um preço. Ele pagou um preço de tempo, ele pagou um preço de amor, ele pagou com a própria vida, ele pagou com finanças dele. Não coloca limite para aquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Você quer mudar o país, você quer mudar a sociedade, você quer ser uma bênção na igreja, seja um pai espiritual. Todos vocês podem. Todos nós podemos. Todos nós podemos. Deus me trouxe aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta, para declarar isso sobre a sua vida. Para derramar essa palavra sobre a sua vida. Quando Jesus chega na beira daquela praia, quando Pedro tinha voltado a pescar junto com os discípulos, e quando eles veem que o Senhor, ele pula na água e vem nadando, a conversa que o Senhor tem com ele é, tu me amas, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. E isso Jesus repete por 3 vezes. E é isso que ele diz para você, você me ama, sim, então apacenta os meus cordeiros, é só. Não é ganhe muito dinheiro, não é seja reconhecido pela sociedade, não fique defendendo a sua própria causa. Se você ama o Senhor, a única coisa que Ele diz para você é apacenta os meus cordeiros. Cara, você vai ser muito melhor que todos os justiceiros, carniceiros, vingadores, tudo. Porque a vida é real, é ao vivo, e as coisas estão acontecendo ao nosso redor. E só vão mudar se a gente tomar uma posição. Um homem por vez. Vocês fazem aqui, nós fazemos lá. Nós nos reunimos, é festa, mas nós estamos trabalhando, nós não estamos parados vendo, como diz, a banda passar. Nós fazemos parte de um exército, e um soldado ele nunca caminha sozinho. Por isso, eu te dou parabéns por estar aqui, porque não deixe de congregar, porque se você deixar de congregar, estar com seus irmãos, você é uma presa fácil para o inimigo. Eu falei até a semana na igreja, você vai sentando no meio da igreja, vai sentando no fundo da igreja, daqui a pouco você não vem mais. O lugar é aqui, onde tem brasa viva. Amém, queridos? Amém? Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nessa noite, eu quero te agradecer por cada homem que está aqui, Senhor. Como são preciosos a Ti. Te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Por favor, Senhor, olha para cada família aqui representada, Senhor. O Senhor sabe o que acontece na vida desse homem, o peso, Senhor, pela sua esposa, filhos. O Senhor sabe quais são as tentações, as fraquezas, as lutas de cada um. Senhor, no nome de Jesus, que caia por terra toda acusação de Satanás, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor, nesse instante ter a revelação de como o Senhor os vê. Não olhando para o passado deles, mas olhando para o coração deles agora e pelo que o Senhor tem para fazer. Traz a revelação, Senhor, no nome de Jesus. Traz a memória, Senhor, nessa noite. Qual é o homem, qual é o amigo, o parente, quem é aquele que ele precisa orar, investir tempo, Senhor,
no evangelismo, para que esses homens venham dar fruto, Senhor, no nome de Jesus. Quebrado está, Senhor, toda esterilidade, Senhor, todo comodismo, toda ociosidade espiritual, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que venha sobre esses homens, Senhor, a tua unção, Pai. A tua unção como o Senhor enviou sobre Elias, que discipulou, que preparou, que mentoreou Eliseu. Que venha, Senhor, como Jesus, que preparou, mentoreou seus 12. Que venha a unção como veio sobre Paulo, Senhor, que multiplicou seus talentos, Senhor, através dos seus filhos espirituais. Pai, vem com a tua bênção, Senhor. Eu profetizo sobre estes homens, sobre esta igreja, Senhor, a tua unção, um sacerdócio poderoso, ativo. Senhor, no nome de Jesus, traz a revelação no coração de cada um. Que não exista mais peso sobre os pastores e líderes para ter que ficar forçando algo, mas que o teu Espírito Santo faça, Senhor, isso nascer naturalmente, Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo esses homens, Senhor. Te louvo por esta igreja, te louvo por estes pastores, por esse tempo, por esse espaço. Que essa igreja multiplique cada dia mais e muitas almas, Senhor, incontáveis, sejam ganhas para o reino, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.